Entrevista. Muito bom, ouvinte da 560. O nosso bate-papo será com a juíza titular da Vara Agrária da Comarca da Ilha de São Luís, doutora Luísa Medeiro Nepomucena, isso. Nepomucena, isso mesmo. Ingressou na magistratura no ano de 1991, atuando na comarca de Cândido Mendes, primeira instância. Foi promovida por antiguidade para o cargo de juíza de direito auxiliar da quarta instância em 2003, sendo titularizada na primeira vara da Fazenda Pública no ano de 2007. Nossa temática principal será a regularização fundiária e o trabalho escravo. Doutora, seja muito bem-vinda ao Roda Viva da 560. Opa! Em primeiro lugar, é um prazer também estar aqui com os senhores, aqui na Educadora, para falar especialmente sobre esta vara agrária, que tem competência em todo o estado do Maranhão, e que há 15 dias atrás eu já tomei posse, entrei em exercício, e dizer que esta vara, hoje com jurisdição em todo o estado do Maranhão, é para resolver conflitos fundiários, coletivos, pela posse da terra e propriedade. Dizer que nós vamos procurar dar um andamento necessário e exigido a todos os litígios que chegarem nesta vara, e dizer a vocês que os processos que já estavam em andamento e que ainda não foram concluída a instrução, todos esses processos dentro do Maranhão têm que serem encaminhados para esta vara aqui em São Luís. E já estão chegando, nós já estamos com um número de 60 e poucos processos, agora que começaram a chegar, porque esses processos precisam ser digitalizados, mas eu acredito que em pouco tempo todos esses processos já estarão aqui na comarca de São Luís, e dizer que esta vara vai estar para nós colaborarmos com a pacificação dos litígios no campo, e o que depender dessa magistrada, onde necessário, nestes autos, e que envolva, de fato, esses litígios coletivos pela posse e propriedade da terra, nós iremos nos deslocar até o local desse conflito, para que nós possamos encontrar os elementos necessários para uma efetiva prestação jurisdicional. E esse tema, ouvinte da Educadora, é muito relevante a você que principalmente reside no interior do estado, e você que reside também na zona rural, da grande ilha de São Luís. Então, doutora, com o primeiro questionamento, qual é a função da vara agrária e a importância da sua criação dentro da comarca da ilha de São Luís? Olha, esta vara, ela vai atuar em todos os conflitos coletivos que versem sobre várias pessoas, buscando a efetividade da prestação jurisdicional, no sentido de lhe ser garantido a posse ou a propriedade de terras que ele entende que ali ele tem o direito de permanecer, seja referente à posse, ou, como eu disse, à posse ou propriedade. E isso tanto urbano quanto rural. Então, esses litígios que aconteceram dessa forma, em todo o estado do Maranhão, a competência será da vara agrária aqui na comarca de São Luís. E como é que a lei criadora, ela diz que nós vamos instruir esses processos? Serão através de teleconferência, virtuais, mas sempre que necessário, a lei já estabelece que o juiz deva se deslocar até o local do conflito, para que ele possa apreciar melhor todos os elementos para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Perfeito, doutor. Em tempos de pandemia, com todos os cuidados,
né, o juiz pode se direcionar ao local Sim. e fazer toda aquela avaliação, averiguar, né? Não tenha Então, dúvida. com todo cuidado neste tempo de pandemia. Doutora, em relação a esses conflitos, ela analisará só questões coletivas, não as individuais, não é isso? Não individuais. As individuais deverão ser propostas, por exemplo, em varas cíveis, é isso? Dentro da comarca. Às vezes a comarca tem vara única, que engloba todas as matérias, todos os tipos de ação. Mas onde tiver várias, outras varas, vão para as varas cíveis ou fazendária, conforme forem as partes que integrarem o litígio. Então, nesses casos específicos, a vara agrária, essa vara agrária se dá em relação aos litígios somente coletivos, não é isso? Somente coletivos. Certo. Sejam eles como autores, sejam quanto requeridos. Certo. Doutora, com a criação de uma vara agrária em São Luís, aqueles processos que envolvem conflitos agrários e estão tramitando em outras varas, como a gente já falou um pouco sobre isso, automaticamente serão remetidos para esta ou permanecerão onde estão? Eles já estão chegando, né? Aqui na vara, e aqueles que ainda não estiverem com a instrução concluída, devem todos ser encaminhados aqui para a comarca de São Luís. Aqueles que já estiverem com a instrução encerrada ou faltando tão somente a execução do julgado, esses permanecerão na comarca de origem. Muito bem, 9h11, estamos recebendo a juíza Luzia Madeiro Nepomucena, juíza titular da vara agrária da comarca da Ilha de São Luís. A temática da nossa conversa: regularização fundiária e trabalho escravo. Você, ouvinte da 560, pode também mandar uma mensagem, um WhatsApp, pelo número 987572140, número 987572140. O Matheus do Brasil agora tem um questionamento. Bom dia, doutora. Tudo bem? Matheus. Qual o procedimento adequado que se deve ser adotado por parte de quem deseja a regularização fundiária, a fim de que possa obter o título de propriedade? Ô, Matheus, obviamente que a primeira vara agrária do Maranhão, ela terá muitos desafios. Na medida em que o conflito agrário, ele tem vários fatores que podem desencadear, né? E o que se observa é que um dos grandes fatores que levam a esses conflitos é justamente em razão da precarização da propriedade, seja na área urbana, seja na área rural. E em 2015, eu, como juíza na ocasião da primeira vara da Fazenda Pública, começamos a dialogar sobre a realidade fundiária aqui da nossa capital. E resultou num grande projeto de regularização aqui na capital, e que hoje tem, ao todo, mais de 140 bairros com matrículas abertas, garantindo a cada um dos moradores destes bairros o direito ao registro de propriedade dos seus imóveis. E aqui, São Luís, tinha mais uma grande agravante que levava à dificuldade dessas pessoas terem o registro de propriedade, porque aqui, além de terem terras em nome de particulares, nós tínhamos também o Estado e nós tínhamos também o Serviço do Patrimônio da União, que se dizia dono de todas as terras firmes dessa ilha. E, inclusive, a Justiça Federal, com esse projeto, foi chamada pelas comunidades. E a Justiça Federal retirou a União de toda essa área aqui da Itaquibacanga e do Tibiri Pedrinhas. E hoje, todas essas áreas estão tendo, o morador está tendo o direito de encaminhar o seu memorial descritivo e a planta e os seus documentos pessoais e comprovante de residência para
o segundo cartório do registro de imóvel da capital e ali receber 30 dias depois o seu registro de propriedade. E você sabe o que significa isso? É que agora eles têm moradia digna. É que agora uma casa que valia 50 mil reais, na hora que ele recebe o registro de propriedade, ela passa a valer quase o dobro. Agora ele pode comprar e vender aquele imóvel financiado. Agora ele pode desmembrar uma parte para residência e outra para comércio. E aquela de comércio ele pode dar em garantia e pedir um empréstimo e tocar o seu negócio. Porque é dele, né? Porque é dele. Agora ele tem autonomia sobre esse imóvel. Antes, ele só tinha o direito ali de se esconder. E até de perder aquele então, local. Luiz Filho, o patrimônio imobiliário da capital e do Maranhão era como se não existisse. Aqui na capital ele já começa a estar a serviço do morador pelo registro da propriedade, né? E você sabia que esta realidade ela acontece nos demais municípios, nos demais 216 municípios do Maranhão? Ou seja, esses imóveis, esse patrimônio imobiliário do Maranhão, dos maranhenses, ainda não estão a serviço deles, do processo de desenvolvimento socioeconômico de cada um. Por quê? Porque falta esse grande instrumento, né, de valorização imobiliária, que é o registro de propriedade. Então, essa mesma experiência de São Luís, ela pode acontecer em cada um dos outros municípios do estado do Maranhão, em cada um dos 216 municípios do estado. E digo mais, hoje, na questão rural, desde 2017, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o artigo 216-A da Lei de Registro Público, garantindo o uso capião direto em cartório. Ou seja, aquele que vive numa área rural e vive ali há 10, 15, 20, 30, 40 anos, eles podem hoje, através faz a topografia com o topógrafo, com o engenheiro, faz o memorial descritivo e a planta, pega ali os elementos que ele pode, inclusive matrícula, registra junto aos sindicatos de trabalhadores ou associações, que comprova que ele já mora ali há mais de 10 anos e que ali ele produz aquela terra, e pode levar, através do advogado, levar diretamente ao cartório, fazer primeiro a ata notarial e depois o requerimento com as certidões daquela área, as certidões na justiça de que aquela área não tem litígio, e conseguir o registro daquela propriedade. E a partir daí, aquele cidadão com a propriedade registrada, ele pode buscar Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tantos outros bancos particulares para os seus projetos ali de produção agrícola e financiamento, empréstimo. Tudo. Então, e essas áreas registradas, com certeza, nenhum grileiro virá para tomar mais aquelas áreas. E com certeza isso é paz no campo. Isso é paz no campo, é prosperidade, é a base do desenvolvimento socioeconômico do Estado. E esses direitos, você pode ficar certo. Vocês podem estar certos. No que depender da vara da agrária, nós iremos dar agilidade aos conflitos para que ali sejam resolvidos com celeridade, e onde houver a necessidade e convite para que nós possamos palestrar sobre esses direitos, nós iremos sim atuar dentro do Estado. Muito bom. Agora, doutora, a Valéria Baldez tem um questionamento. Bom dia, doutora Luzia. Bom dia. O questionamento de acordo com os dados do Observatório Digital de Trabalho Escravo, 22% dos trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão no Brasil são maranhenses.
O Ministério Público do Trabalho apontou que o Maranhão continua sendo o maior fornecedor de mão de obra escrava no Brasil, porque o trabalho escravo no Maranhão ainda sofre essa triste realidade. Ainda é uma triste realidade. Não tenha dúvida, Valéria. Eu também faço parte, né, do Comitê Estadual Judicial no combate ao trabalho análogo de escravo e o tráfico de pessoas, com nomeação pelo Conselho Nacional de Justiça. E nós recebemos essa indicação agora, foi no início do ano, mas nós temos aí essa situação da pandemia. E agora, nestes dias, o comitê foi completado, ou seja, ele está hoje com os 3 membros, que sou eu e mais 2 juízes, né, doutor Veloso e outro Veloso também, 2 do Veloso, um juiz estadual que sou eu, o outro doutor Veloso que é juiz do trabalho e o outro doutor Veloso que é juiz federal. E nós iremos nos reunir logo, logo, e não tenho dúvida que a minha participação neste conselho, ele vai também ser um caminho, um elo de interlocução entre o trabalho agrário e o desenvolvimento no trabalho agrário no Estado, também para levar a população sobre o conhecimento dessa realidade, porque tudo que você disse, de fato, é verdadeiro. O Maranhão continua sendo mão de obra, um dos redutos de exportador de mão de obra para o trabalho análogo de escravo e também para o tráfico de pessoas, inclusive no que diz respeito a adolescentes, para a exploração sexual. E por que isso ainda acontece? Justamente pelos índices de pobreza, pelos índices de desenvolvimento humano, que ainda deixam muito a desejar. E se o Estado não tem as condições de renda necessárias, essas pessoas buscam trabalho em outros estados e com certeza levam a esse tipo de exploração, a esse tipo de violações. E eu acredito, nós temos base concreta para afirmar que o Estado, sem uma realidade fundiária legalizada para todos, sem que ainda não eliminar este índice grande de violação dos direitos do homem do campo, nós não vamos atingir prosperidade. E se não se atingir prosperidade, desenvolvimento de política de renda que favoreça ao desenvolvimento socioeconômico desse Estado, nós vamos apenas enxugar gelo. E aí esta vara tem este papel, e como eu disse, a experiência de São Luís sendo levada a cada um dos outros municípios do Maranhão e na área rural, a possibilidade de que essas pessoas tomem conhecimento de que podem buscar diretamente em cartório o registro dos seus imóveis, já que essas pessoas, grande parte delas, e aí, Zé Carlos e Valéria, nós temos um percentual em termos de território no Maranhão, em que chega a mais de 50%, em que esses moradores eles vivem nessas áreas tidas como de donos, ou seja, às vezes eles têm só um recibozinho de compra, ou tem uma seçãozinha de direito, ou não tem nada, mas ele mora ali há mais de 10, 15 anos, e ali ele produz também aquela terra, mas ele não consegue o registro de propriedade, porque ele não sabe como buscar. Às vezes aquela terra é tida de dono, ou às vezes aquela terra não tem registro. E ele não está conseguindo acessar a propriedade desses imóveis. E na medida que eles conseguirem ter o acesso ao registro desses imóveis, com certeza não vai se oportunizar mais que ele venha a perder ali o local onde ele possa trabalhar e construir, sim, prosperidade. Muito bem, doutora, 9 horas e 24 minutos.
nessa temática, acho que será, inclusive nessa pergunta que a Valéria fez, já até respondeu alguns Sim. pontos, mas especificamente, quais são as características de um trabalho análogo à escravidão? Olha, as características é que esse trabalho, ele realmente ele seja exorbitante, que ele seja contrário aos direitos, que não seja ali garantido os direitos trabalhistas adequados, e que ali se estabeleça condições subhumanas ali para a existência, para a realização daquele trabalho e a permanência daquele trabalhador naquelas localidades. Então, são características que remontam à questão da escravidão mesmo, do desrespeito completo da dignidade desse trabalhador, da sua força de trabalho e da localidade onde ele está se desenvolvendo, né? Da mesma forma, leva também a não se aceitar a exploração e o tráfico de pessoas para esses trabalhos que realmente ofendem a dignidade profunda dessa criança, desse adolescente, ou dessa mulher, ou desse homem, para esses fins. 9h25, sobre regularização fundiária e trabalho escravo, recebemos aqui no Roda Viva a Luzia Madeiro Nepomucena, juíza titular da Vara Agrária da Comarca da Ilha de São Luís. Você que está sintonizando o rádio neste momento, estamos tratando sobre o tema regularização fundiária e trabalho escravo. Matheus do Brasil com o questionamento. Doutora, quando alguém é identificado em uma situação de trabalho escravo, seja em zona rural ou urbana, o que se deve ser feito para resgatar aquele trabalhador? Olha, inclusive eu vou, já passei aqui para o Zé Carlos o endereço aqui da Vara Agrária, né? Nós vamos fazer também um site agora, ligado também ao Tribunal de Justiça, e a todo instante, dentro do horário de expediente, que possa haver alguma denúncia, vai estar lá um servidor que vai fazer todas as anotações e vai nos passar imediatamente sobre qualquer denúncia que for feita nesse sentido. E a questão também do combate ao trabalho análogo de escravo, nós iremos traçar um calendário de eventos, identificando os municípios onde mais tem sido recorrente essa situação e também de origem dessas pessoas que são resgatadas em outro estado. Então, logo, logo nós vamos estar com um calendário nesse sentido e nós iremos, com certeza, passar essas informações a todos os ouvintes da educadora e para os senhores também entrarem nessa ação. Recentemente aqui deu uma notícia que um grupo de 84 trabalhadores rurais, entre eles alguns maranhenses, foi resgatado em condições análogas à escravidão em uma lavoura de milho no município de Paracatu, em Minas Gerais. O trabalho de fiscalização foi realizado desde 8 de junho, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério Público do Trabalho. O empregador é reincidente nesse tipo de crime. Sim. Olha, e não só as reincidências ocorrem muito, como também o próprio morador, ele passa a ser resgatado hoje, amanhã, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a realidade, ela continua a mesma. É praticamente como enxugar gelo. E o que tem que mais de urgente é que essa realidade no Maranhão, socioeconômica, ela tem que ser revitalizada. Por quê? Porque se esse morador, esse maranhense, ele não tem uma atividade aqui para desenvolver trabalho e renda, Ele vai voltar para o trabalho. Ele vai para outros cantos. Então, como eu disse,
a legalização fundiária, a legalização que ela resulta da regularização, ela tem que acontecer para todos. E na medida que esse instrumento ocorrer, todos vão ter condições de desenvolverem uma atividade socioeconômica, seja no campo, seja na área urbana. Olha, eu vou contar aqui para os senhores, quando eu digo, nas palestras que faço, para os moradores, que aqui mesmo nós temos dentro de São Luís um exemplo muito claro do que significa, o que a regularização é capaz de trazer no sentido de promover socioeconomicamente essas pessoas. Vejam, vou dar aqui um exemplo aqui para os senhores. Com a ponte do São Francisco, toda aquela área hoje dita nobre de São Luís, ela foi regularizada. O São Francisco, o Renascença, o Olho d'Água, a Península, Calhau. E possibilitou que aquelas áreas fossem compradas, adquiridas, terrenos, construção ou reforma, financiados pelos bancos. E ali chegou aquela prosperidade, aquele padrão de construção que todos os senhores conhecem. E quando eu digo para eles que uma construtora faz um prédio de 15 andares, com um apartamento por andar, gastando menos do que cada um deles, aqui nos bairros da periferia, do que cada um deles gastou para construir a casa deles, eles já ficam me dizendo assim, como, doutora? É mágica? Não. É simplesmente a forma como a economia deste país se desenvolve. E que aqui não é diferente. Por exemplo, o cidadão tem um terreno, um terreno grande, que dá para fazer uma torre de 15 andares, ali no Renascença. Um terreno que dá uns 6 desse aqui, avaliado em torno dos 4 a 5 milhões ou 6. Ele chama um engenheiro, faz o projeto, e aquele terreno, como eu disse, é registrado no cartório do registro de imóvel. Ele pega aquele terreno e aquele projeto e dá em garantia para o banco. Aí o banco vai soltando o dinheiro para aquela construtora fazer o primeiro andar, ela constrói, vende na planta, ganha dinheiro e o banco também vai pagando ali o banco. Aí o banco solta o dinheiro para ele construir o segundo andar, ela constrói, vende na planta, ganha dinheiro e o banco também. E assim vai para o terceiro, quarto, quinto, até o 15º andar, que é o gabarito oficial de São Luís. Ou seja, os prédios não podem ultrapassarem 15 andares na atualidade. Por que ela fez aquele empreendimento e que foi exitoso e ganhou muito dinheiro? Porque ela tinha um terreno registrado no cartório do registro de imóveis, num valor de 4 a 6 milhões, deu em garantia, o banco aceitou em garantia e passou a financiar aquele empreendimento. Mas por quê? Por causa do registro de imóveis. Porque se não tivesse o registro de imóveis, aquela construtora não conseguiria financiar aquele empreendimento, porque o banco não recebe imóveis sem o registro. E o que acontece com o morador lá do bairro da Invasão? Qualquer telha, qualquer tijolo, qualquer barro, qualquer cimento que ele botar na casa dele, ele tem que tirar do bolso, porque banco nenhum financia construção ou reforma em ocupação. Então você veja que o imóvel sem registro, é como eu disse, só serve para o cidadão se esconder, mas ele não ajuda, não fomenta o desenvolvimento socioeconômico, nem do morador, daquela família, nem do bairro, nem do município, nem do estado, nem da nação. É invisível, ninguém quer saber dele, é como se ele não existisse. Até porque o registro imobiliário é igualmente o nosso registro de nascimento. Se ele não existe para aquele imóvel, é como se ele não existisse
para a política imobiliária do Estado. Certo. Doutora, em relação aos índices de conflitos agrários no Maranhão, nos últimos 3 anos, esses índices são crescentes ou diminuíram? Nas áreas onde a soja está avançando, ele já desponta crescente, né? Crescente. Entendi. Em relação... Agora, mas é preciso agora também, nós vamos averiguar com os encaminhamentos desses processos para a vara, e eu acredito que até o final do ano nós tenhamos um quantitativo e uma certeza mais ou menos de como está essa questão da litigiosidade no campo com mais presteza, mais certeza. Eu tenho mais uma pergunta para a senhora, fugindo um pouco aqui da nossa pauta, sobre grilagem de terra. Isso é muito mais comum nas questões de zonas rurais, né? Como é que está essa questão de grilagem de terra no Maranhão atualmente? Olha, José Carlos, os processos que nós já temos e conhecimento assim desta realidade é que muitos dos litígios que estão aflorando e que vêm aflorando no campo, eles ocorrem justamente em razão desses questionamentos de grilagem de terra. E isso de vários ângulos, vários fatores, em que possa estar inserido partes, tanto no aspecto de particulares, de pessoas que invadem essas áreas, como também de situações, até mesmo de órgãos governamentais. Órgãos governamentais? Governamentais. Mas Estado, isso, por exemplo? Pode ocorrer. Mas esses conflitos, eles precisam vir à tona para que a gente possa identificá-los. E em sendo identificados essas grilagens, primeiro, uma das questões hoje muito forte que nós temos hoje uma formação e um entendimento, basta seguirmos o que já estabelece, o que já pontifica, já tem como jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é que o morador, as terras públicas, ou tidas como terras devolutas, não significa necessariamente terras públicas. Certo. Terras devolutas são terras que não têm registro, mas não significa necessariamente terras públicas. E terras públicas são aquelas em que o poder público controla, ou seja, ele já registrou e ele controla aquele. Agora, como é que o poder público pode, nessas áreas sem registro, ter a propriedade? Se ele fizer uma arrecadação através de uma discriminatória, onde aquelas pessoas que ali morem sejam intimadas, notificadas, para comprovar a sua área ou não. Mas se essas pessoas não forem notificadas para comprovarem as suas áreas, ter toda a oportunidade da defesa e do contraditório, jamais essas áreas possam ser tituladas por quem quer que seja. Muito bem, doutora Luzia. Estamos aqui recebendo a doutora Luzia, que é juíza titular da Vara Agrária da Comarca da Ilha de São Luís. Antes, vou ler uma mensagem no WhatsApp, educadora 987572140, antes da participação da Valéria Baldez. O Roberval da Vila Passos. Bom dia, doutora, meus parabéns pelo seu trabalho. As famílias que receberam seus títulos dos seus imóveis na Vila Passos lhe agradecem, e os que duvidaram estão nos procurando nós encaminhamos ao escritório da empresa da topografia. Grande abraço. Roberval da Vila Passos. Opa. Está participando, enviando essa mensagem também agradecendo. Muito obrigada, Roberval, e ele é um dos lutadores
ali da comunidade dele, e eu tenho certeza que ali não vai ficar um que não tenha o seu registro de propriedade. Parabéns, é com a ajuda dele e de outros colaboradores lá dentro do próprio bairro, que estão arregaçando as mangas para que a sua comunidade seja devidamente regularizada. Parabéns, obrigada pela participação dele. Muito bem, agora Valéria Baldez, o questionamento. Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso diretor-geral, Padre Cláudio. Qual a diferença entre conflito agrário urbano e conflito agrário rural? Olha, somente em relação à destinação do imóvel. E urbano, ele especificamente é a questão residencial, né? O imóvel em que a família vive, que o morador vive. E o rural é aquela área em que o cidadão, o morador, ele desenvolve a sua atividade agrícola, a sua atividade de produção. Desculpa. Pois não. Está resolvido? Está respondido, doutor Valério? Sim, o Padre Cláudio, nosso diretor, está ouvindo, com certeza foi respondido, sim. Meu abraço ao Padre Cláudio. Temos outra pergunta do Padre Cláudio Roberto. Pois não. O que motivou a criação de uma vara específica para as questões agrárias no Maranhão? Uma boa pergunta. Basicamente, grande força do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que, diante desse observatório sobre a realidade fundiária no Maranhão, né, sobre especialmente também a precarização da propriedade por parte dos moradores no Maranhão, foi um dos grandes impulsos para que ela realmente viesse a acontecer. 9h41, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, muito interessante, com a doutora Luzia Madeiro Nepomucena. Suas considerações finais para este nosso momento de entrevista, doutora. Primeiro eu agradeço a oportunidade, aqui a educadora, dizer que, ressaltar mais uma vez que os desafios que nós iremos encontrar para que todos os municípios, todo o Estado, ele possa hoje ter um olhar e uma ação efetiva para que os moradores venham a adquirir a propriedade dos seus imóveis, sejam urbanos, sejam rurais, como também ter uma vara agrária no Maranhão, a primeira, com disposição para agilizar a instrução e o julgamento dos processos, para que nós possamos resolver e aplicar a justiça em relação a esses litígios. E também dizer que a presença do Poder Judiciário na resolução desses conflitos, e que eu não tenho dúvida, terá um foco de estarmos presentes nessa localidade, buscando, sobretudo, a mais devida e efetiva prestação jurisdicional. Isso nós iremos buscar e implementar diuturnamente na prestação jurisdicional da Vara Agrária do Maranhão. Perfeito, doutora. Doutora, vamos divulgar aqui os canais de atendimento, né? Sim. Sobre a Vara Agrária. Atende de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, e os telefones o telefone é 98-3194-6976, fixo, e o WhatsApp. Sim. E o e-mail é varagrária, tudo junto, minúsculo, _slz@tjma.jus.br. E balcão virtual https://você.tjma.jus.br/bv Varas Agrárias SLZ, senha balcão 1234. Sim.
José Carlos, só repetindo o número que você citou a princípio, porque o ouvinte está Sim, vamos repetir. Com o papel e a caneta para entrar em contato, né, com... Vamos lá? 3194-6976. Esse é o telefone fixo e também o WhatsApp. Aí você pode estar entrando em contato com a Vara Agrária, justamente para que possa melhor ser solucionada a sua situação, que certamente a doutora terá conhecimento sobre isso. Sim, senhor. Chegará ao seu conhecimento. Imediatamente ao meu conhecimento. Então, doutora, nossa gratidão por ter atendido o nosso pedido, falando sobre um tema muito relevante, regularização fundiária e o trabalho escravo, ainda muito presente, já citado pela senhora, neste momento de uma entrevista. Agradecemos sua participação aqui no programa Roda Viva da 560 e seja sempre bem-vindo à Rádio Educadora do Maranhão. Muito obrigado, Luiz Filho. E dizer que a nossa disposição será nesse sentido que eu falei para os senhores, e todos que se encaminharem falando de alguma situação vai ter com certeza uma resposta. Perfeito. 9h45. Doutora, eu tenho só mais uma questão para colocar. Nós podemos publicar nas nossas mídias sociais essa entrevista em forma de podcast para que os ouvintes possam tirar dúvidas e possam curtir e possam baixar e ter conhecimento sobre a Vara Agrária do Maranhão? Pois não. Podemos disponibilizar, né? Disponibilizar por completo, na íntegra. Doutora, nós nos colocamos à disposição. Sempre que a senhora precisar anunciar qualquer acontecimento, a senhora pode comunicar a Rádio Educadora, até porque nós sempre fomos parceiros nessas questões sociais, na Igreja Católica principalmente, sempre esteve presente e sempre está presente em toda essa questão de terra, de questões agrárias, conflitos agrários, sempre está presente a Igreja Católica e também a Rádio Educadora, que é um meio de comunicação muito potente em todo o estado do Maranhão e além fronteiras, né? Então, sinta-se à vontade para procurar a nossa equipe, para, se precisar noticiar alguma coisa em relação a questões agrárias e propriamente a Vara Agrária do Estado do Maranhão. Ok, muito obrigado, José Carlos. Eu tenho certeza que a educadora, eu já tenho conhecimento do trabalho desta emissora, e eu tenho certeza que pode ser um aliado importante para divulgar, e eu sempre encaminharei, sim, diante da necessidade de se chegar ao interior do Estado, ter um veículo como esse para divulgar. Será muito importante, eu tenho certeza que trará frutos importantíssimos para que o conhecimento chegue a todo o Maranhão.